Pois muito bem, alguns me perguntaram, sobretudo para aprofundar no estudo de Santo Agostinho de Hipona, que instrumentos, quais manuais, dicionários nós temos à disposição em língua portuguesa para aprofundar mais no pensamento de Santo Agostinho, que é um autor importante da época patrística, sobretudo na nossa patrística latina, é um principal padre da igreja para nós, né? Um ponto de referência não somente para a nossa fé, mas também para toda a nossa cultura e civilização ocidental. A formação do pensamento medieval, as grandes escolas catedrais, os grandes monastérios, as escolas dos mosteiros e monastérios medievais, assim como depois o surgimento das universidades na Idade Média, todos eles têm como ponto de referência o pensamento de Santo Agostinho. Nós podemos dizer sem temor a erro nenhum que ele é o grande padre fundador, grande pai fundador da civilização ocidental, né? Graças a ele, o pensamento de Santo Agostinho, temos grande parte da cultura ocidental se deve a Santo Agostinho, né? E vemos grandes outros pensadores, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, o, o padre da igreja mais citado por Santo Tomás, ou melhor, o autor em geral que é mais citado por São Tomás de Aquino, em geral é Santo Agostinho, muito mais do que Aristóteles, muito mais do que os escritos do pseudo Dionísio Areopagita. Ele cita Santo Agostinho de Hipona, né? Nas obras de Santo Tomás de Aquino, é o autor que sobressai de modo total, absoluto, é Santo Agostinho. Portanto, é importante para conhecer também a nossa, a nossa tradição cristã, conhecer esse nosso patrimônio espiritual, essa riqueza que os padres da igreja nos transmitem. Lembremos-nos de que a, a grandeza dos padres da igreja é justamente essa transmissão de um patrimônio cristão, de uma riqueza espiritual, moral, espiritual, teológica, inclusive, que transmite aos seus filhos, que somos nós. É um patrimônio de santidade e de santificação que chega a nós graças aos padres da igreja, aos santos que nos transmitem a verdade de Deus, a santidade de Deus, né? Para que nós também aprendamos a transmitir às gerações que virão depois de nós, né? Esse mesmo patrimônio da nossa fé cristã. Portanto, Santo Agostinho é importantíssimo para conhecer. Contudo, não é um autor fácil, de fácil leitura, né? Se Deus nos der força e capacidade, mais para frente farei algumas introduções, alguns livros de Santo Agostinho, para aqueles que quiserem entrar na leitura direta das obras de Santo Agostinho, tenham essa possibilidade ou lhes facilite mais a leitura do santo, né? Portanto, gostaria de apresentar para vocês, em concreto, dois instrumentos de investigação, também do ponto de vista teológico, filosófico, para aquele que gosta ou gostaria de aprofundar no pensamento de Santo Agostinho de Hipona. Portanto, lhes apresento aqui principais enciclopédias ou dicionários para o estudo de Santo Agostinho de Hipona. Apresento, sobretudo, dois escritos ou duas enciclopédias que são essas aqui. Recentemente, no ano de 2019, a Paulus, aqui não estou fazendo nenhuma propaganda, não recebo dinheiro algum, mas é um trabalho muito bem feito, não foi feito pela Paulus, é uma tradução que a Paulus fez e editou, dessa enciclopédia de Santo Agostinho. É uma enciclopédia de mais de 1000 páginas, onde tem cada lema de interesse para os estudos agostinianos e também estuda o pensamento, as obras. É uma síntese
do pensamento bastante boa, bastante completa de Santo Agostinho, né? Tem então esse Agostinho através dos tempos, uma enciclopédia. O organizador dessa enciclopédia é Alan Fitzgerald, né? Um alemão. E é traduzida em muitos idiomas, né? Tem em espanhol, tem em italiano, tem em francês, inglês. E o ano passado fizeram essa tradução da Paulus, acrescentando também alguns outros lemas, enriquecendo um pouco o texto original. Então, é uma versão imprescindível para aquele que quer ter um conhecimento geral das obras e do pensamento de Santo Agostinho. É muito útil, é imprescindível para aquele que quer ler, quer estudar a fundo o pensamento de Santo Agostinho. Além do resumo de cada tema, de cada lema do dicionário, da enciclopédia, cada lema é seguido por uma ampla bibliografia. Né? Uma bibliografia básica, mas fundamental. Então, recomendo muito esse Agostinho através dos tempos. Não é barato, é um livro caro, mas para aquele que quer dedicar-se realmente ao estudo de Santo Agostinho, ao conhecimento de Santo Agostinho, tanto do ponto de vista filosófico, teológico, do ponto de vista da espiritualidade, da literatura, pois é um material imprescindível para o estudo, como eu dizia. Outro menos acessível, talvez a nós de língua portuguesa, mas para os especialistas em Santo Agostinho, quem quer almeja ser especialista no pensamento de Santo Agostinho, esse também é um dicionário imprescindível. É um dicionário que ainda está inconcluso, né? Ou seja, não terminaram ainda de editar, são 5 volumes, atualmente estão no 5º volume, estão editando, já editaram os 4 primeiros volumes, o Augustinus Lexicon, que contém também os lemas, muito mais lemas do que essa enciclopédia do Agostinho através dos tempos, muito mais lemas, muitos mais conteúdos e maior riqueza bibliográfica. Né? Depois de cada lema, por exemplo, se eu quero estudar o tema da felicidade em Santo Agostinho, se eu vou nessa enciclopédia de Agostinho através dos tempos, encontro uma boa síntese, as principais obras que tratam do tema da felicidade em Santo Agostinho, e depois uma bibliografia básica, bem escolhida, mas básica, fundamental. O Augustinus Lexicon traz uma bibliografia mais rica e mais científica, inclusive as edições científicas, as obras críticas de Santo Agostinho, as edições que eles foram publicando, é muito mais rico. Como eu digo, eles ainda estão terminando o dicionário, saíram já 4 volumes do Augustinus Lexicon, não está traduzido ao português, né? Parece que ainda eles vão na letra S do dicionário, né? Da letra A até a letra S. Já está publicado os 4 primeiros volumes e estão ainda escrevendo o 5º. Talvez haverá um 6º volume, talvez até um 7º volume. Portanto, é um dicionário amplo, né? Um dicionário alto, grande, de grande volume também, mas para um especialista no pensamento de Santo Agostinho é imprescindível. A vantagem é que esse Augustinus Lexicon está disponível para aqueles que quiserem inscrever-se online, né, e ter acesso online entrando na página do Augustinus Lexicon. Ali se pode usufruir pagando uma inscrição anual ou mensal, você pode aceder ao conteúdo e uma base de dados, etc. Não? Então, tem essa vantagem que esse conhecimento do Augustinus Lexicon está disponível também para aqueles que queiram inscrever-se. É necessário pagar, mas para alguém que quer especializar-se em Santo Agostinho é imprescindível. Né? A desvantagem desse dicionário, como eu lhes dizia, não está traduzido ao português.
É um dicionário que está escrito em 3 idiomas, dependendo do autor que escreve o lema, que escreve aquela voz do dicionário. Está escrito ou em inglês, ou em francês, ou em alemão, né? Então, também para aceder a alguns lemas desse dicionário é necessário ter conhecimento do alemão, do francês e do inglês, né? E não há ainda traduções, pelo que eu saiba, até o dia de hoje, né? Estamos em metade de maio de 2020. Pelo que eu saiba, não há ainda traduções desse dicionário, nem em espanhol, nem em italiano, nem uma tradução completa de todo o dicionário em inglês. Portanto, quem quer aceder a esse conhecimento de Santo Agostinho deve necessariamente ou entender o francês, o inglês e o alemão, né? Mas são instrumentos imprescindíveis para o estudo de Santo Agostinho de Hipona, né? Em português, depois nós temos os textos diretos de Santo Agostinho. Outra vez, volto aqui, não estou fazendo propaganda para ninguém, ninguém me paga, mas reconheço o valor do esforço que fizeram dessas publicações, né? Nós temos uma coleção patrística em português, é o famoso livro, os livrinhos verdes da Paulus. Infelizmente é uma coleção ainda diminuta, muito limitada, pequena, para termos uma comparação, há coleções em italiano, em francês, em espanhol, que são mais de 700 volumes publicados das obras dos padres em tradução italiana, ou francesa, ou inglesa, alemã, muito mais de 700 volumes. Me parece que, infelizmente, a nossa tradução ainda, essa coleção patrística da Paulus, abrange cerca de 60 volumes, se eu não me equivoco. Talvez não chegue nem sequer a isso, a 60 volumes, que é muito pouco para conhecer o pensamento dos padres. Contudo, uma vantagem que tem é uma boa seleção de obras. São obras principais, fundamentais, interessantes do ponto de vista do estudo patrístico. Recomendo muito essas traduções também soltas. Temos uma aqui sobre o Sermão do Senhor, o Sermão da Montanha de Santo Agostinho, em edição bilíngue. Favorece muito ter um contato com uma edição bilíngue do texto latino ou do texto grego. Aqui temos uma tradução feita pelo professor Carlos Noguet sobre o Sermão da Montanha e também sobre o comentário ao Pai Nosso de Santo Agostinho. A vantagem das traduções bilíngues é que, se temos alguma dúvida na tradução, podemos acudir ao texto latino e aprofundar também o conhecimento na língua original, seja grego, seja latino, né? Portanto, existem edições livres, separadas de coleções patrísticas, de publicações de várias obras dos padres em edição bilíngue, né? Portanto, aí podemos também estudar. Essa coleção patrística da Paulus tem publicados vários livros de Santo Agostinho, o livro das Confissões, etc., né? Portanto, são esses os principais instrumentos que eu gostaria de recomendar para vocês para estudar o pensamento de Santo Agostinho de Hipona. Pois que Deus abençoe a todos, um bom estudo.